Oi, pessoal! Eu sou Alice Vardonsky e estou feliz em receber vocês no meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema da manipulação masculina pelo silêncio e como reagir a isso. A manipulação pelo silêncio é uma das formas mais comuns de pressão psicológica nos relacionamentos. Os homens costumam recorrer a isso. Manipulação. Por exemplo, para não ter que resolver um problema que agora não se quer enfrentar, então, agora você está. Vamos falar, na ordem, sobre quais são os tipos de manipulações e como sair delas. E o primeiro tipo de manipulação é: dessas manipulações, quais decisões tomar para que elas não se repitam nos relacionamentos. E o primeiro tipo de manipulação é boicote. Ele fica em silêncio para conseguir o que quer. Você começou a falar sobre algo, por exemplo, com um homem, e já está há um tempo no relacionamento, querendo oficializar. Mas aí o homem fica em silêncio, para não ter que resolver. Ele ficou em silêncio sobre o problema. Ele demonstra de todas as formas que não quer falar sobre isso, sobre esse assunto, agora. E você já começa a sentir algum tipo de culpa. O homem simplesmente não quer aceitar. Decisão. Aqui e agora. E ele consegue. O que quer, você entende. Que ele não gosta desse assunto, não quer falar, simplesmente fica em silêncio. O assunto é deixado de lado por um tempo. A eterna procrastinação da conversa. Então você ouve a mais tarde ou o tempo todo. Vamos falar sobre isso na próxima vez. O homem não quer resolver. O problema ele pode inventar qualquer coisa para. Então, para que você quer dizer, ou seja, para não resolver isso. Ou seja, estou cansado hoje, vamos deixar para outra hora. Eu não tenho forças sempre, com algum problema e por aí vai. Ou seja, ele se esquiva do problema para não ter que resolvê-lo. Agora, mudança de assunto. Ou seja, você começa, por exemplo, com uma situação problemática. Por exemplo, vocês não têm um lugar para morar juntos e você começa a conversar sobre a possibilidade de, talvez, começar a construir ou pegar um financiamento ou qualquer outra coisa e, em resposta, o homem simplesmente começa a falar, muda para assuntos completamente diferentes. Lá, vamos pegar um filhote de cachorro ou de gato, por exemplo, ou fazer uma reforma nesse quarto. Aqui não tá legal. Ou então ele começa a te contar sobre algo que você nem planejou conversar. O homem te leva completamente para outro lado para, novamente, não resolver o problema, não falar sobre esse assunto. Continuando, chantagem e virada da situação a seu favor. Pode até ser um ataque, ou seja, não físico, claro, mas como a melhor forma de defesa, atacar em resposta. Ou seja, o homem não quer conversar sobre algum assunto e você fala sobre algo que te incomoda, sobre o que você está passando. E nesse momento, o homem, por exemplo, sabendo de algumas das suas falhas, lembrando de algumas situações problemáticas, pode mudar novamente o assunto da conversa, atacando você. Ou seja, aprenda primeiro a fazer isso e aquilo, e depois a gente conversa sobre isso. Olha, você não tá nem aí para ser a dona da casa. Você não tá nem aí para onde você vai. Por exemplo, se é um apartamento, se a conversa é sobre moradia. Entra, aprende a fazer pelo menos isso. Ou seja, a conversa vai para um lado onde a mulher é atacada. Talvez alguns até. Essas frases soam assim, significa que você não me ama. Ou seja, manipulação, algum tipo de resposta. Então, se você reconhece seu homem em algumas peças, frases em algumas, comportamento, então é necessário fazer algo a respeito. Caso contrário, os problemas nesses relacionamentos não são resolvidos e muitas vezes se acumulam, e os problemas acumulados muitas vezes levam ao rompimento. Se você quer manter o relacionamento, é preciso fazer algo a respeito. Então, como resolver o problema? A primeira coisa que você pode fazer, mostrar ao homem como isso é desagradável. Ou seja, quando ele começa a falar sobre algo que te incomoda, você deve refletir completamente o comportamento dele para que ele sinta e entenda como isso é desagradável, como isso não é legal e como ele não gosta quando você age assim. A gente muito frequentemente, digamos que não vemos e não sentimos em nós mesmos. A gente acha que está tudo normal. Mas quando nos mostra o nosso comportamento, aí a gente entende como isso é desagradável, ruim, doloroso. Quando você espelha completamente o comportamento do seu homem que você não gosta, o homem pode perceber que, sim, realmente, desse jeito não dá. Para seguir em frente, é preciso fazer algo. E não tentar manipular nos relacionamentos. Vamos lá, eu sou uma mensagem. Tente conversar com o homem não através de acusações, reclamações, brigas ou discussões. Fale através dos seus sentimentos. Eu sou uma mensagem. Eu me sinto mal, eu estou me sentindo assim nesse momento. Sinto ou senti dor e mágoa. Eu senti isso e aquilo. Então, fica mais fácil para o homem se colocar no seu lugar
e entender o que você está sentindo. Por exemplo, o homem passa o dia todo no trabalho, enquanto você está em uma situação que, digamos, não é muito agradável. Por exemplo, você mora com a sogra e a sogra, digamos assim, vamos dizer assim, uma mulher autoritária que quer que tudo seja do jeito dela, e isso te faz mal. E você tenta discutir essa situação com um homem, e ele, com a ajuda de várias manipulações, ele não quer falar sobre esse assunto, porque ele está numa situação em que há duas mulheres que ele, por exemplo, ama. Então, se, por exemplo, nesta situação você ataca a mãe dele, você diz o quão mal ela o trata e que tudo ao seu redor está ruim. Então você não obterá o resultado que deseja, mas se você falar sobre seus sentimentos, neste momento ele não está em casa, a sogra pode atacar, causar alguns problemas. E se você falar sobre o que sente e o que, por exemplo, você gostaria de viver separada, de encontrar uma solução para essa situação. Então, o homem, percebendo o que você está sentindo, pode começar a resolver uma situação que, talvez, não tenha sido resolvida por anos. Vamos lá. Resposta positiva. Por exemplo, você quer conversar sobre algo com um homem, mas ele, de novo, ele tenta desviar do assunto. E você pode simplesmente dizer, eu vejo que você não está pronto para falar sobre isso agora. Talvez você esteja pensando em outra coisa agora, mas vamos tentar não deixar isso para depois. Vamos falar sobre isso quando você puder, e muitas vezes, nesse momento, o homem já concorda em conversar sobre o assunto, porque ele percebe que não está sendo atacado. Quando a mulher conversa de forma positiva com ele, ou seja, ela está disposta a esperar, quer resolver o problema e não está atacando. E muitas vezes isso funciona. Então fale através de uma resposta positiva. Dar um ultimato, isto é, fazer a pergunta queima-roupa, mas, novamente, não com raiva, não com irritação, isto é, sem raiva, sem irritação, com calma. Digamos que esse problema precisa ser resolvido, por exemplo, até terça-feira, quarta-feira, da semana, que dia você escolheria? Ou seja, se você não quer falar agora, é preciso resolver essa situação até tal dia, e o homem já vai entender que não tem como escapar da solução desse problema, que tudo precisa ser resolvido. Há um dia claramente definido em que essa situação precisa ser resolvida. E a última coisa que acontece é que o relacionamento acaba. Se você entrou em um relacionamento com um narcisista, um egoísta, uma pessoa que não está pronta para o diálogo, não está pronta. Resolver alguns problemas juntos, seguir em frente, que recorre constantemente à manipulação e nenhuma de suas ações funciona. Você se sente mal. Às vezes é melhor romper o relacionamento para não sofrer mais. Porque se a situação, por exemplo, é com um narcisista, nada vai mudar isso. Em um relacionamento assim com uma mulher, realmente é muito difícil. Não se torture. Faça o que for melhor para você. Tomem decisões, aquelas que, digamos, vão melhorar sua vida e não piorá-la. É tudo que tenho para este vídeo. Eu sou Alice Vardon. Espero pelos seus likes e inscrições. Escrevam comentários se querem discutir meus vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho e tchau.